Câmara. Também exerço a função de presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, que é uma imensa responsabilidade, né? Representar uma categoria e defender os direitos da classe trabalhadora. Mas eu comecei essa história quando eu tinha esses 16 anos no movimento estudantil. Então fui vice-presidente regional da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Quando eu me formei e comecei o mestrado, também fui representante da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos. Depois eu passei no concurso da Caixa Econômica, também no concurso de professor da UNEB e de outras faculdades privadas, de Salvador, de região metropolitana e até do interior do estado. E tenho uma trajetória também aí na advocacia, né? Sou advogado desde 2003, vou completar próximo ano aí 20 anos de advocacia. 20 anos de advocacia. E como professor universitário, eu comecei a dar aula em 2006. Então, já tem uma estradazinha aí, né? De caminhada. E para mim é um motivo imenso, assim, de responsabilidade, mas também de muita honra, poder representar o povo de Salvador. Nós temos trabalhado de domingo a domingo. Quem acompanha a nossa agenda percebe, né, o nosso ritmo. A gente tem um nível intenso de atividades. Ontem nossa agenda terminou à noite, no sábado à noite. Hoje pela manhã a gente já está aqui. Daqui ainda nós teremos mais 2 compromissos. Agora pela manhã temos uma agenda assim bastante repleta de iniciativas. Isso é muito bom porque as pessoas confiam no nosso trabalho, nos convidam, nos provocam também para resolver as demandas da população. E estou muito satisfeito assim com o trabalho que estamos realizando, apesar de ser muito difícil. Sou apenas um vereador, né? São 43 na cidade e não é fácil, principalmente ser um vereador de oposição e liderar uma bancada que faz o contraponto às visões que predominam na prefeitura. Para vocês terem noção, de 43 vereadores, somos apenas 8 de oposição, de modo que o placar é muito complicado para nós. Mas eu acredito muito na nossa capacidade de formulação, de articulação, e foi assim que nós conseguimos vitórias importantes ao longo do ano passado. Conseguimos aprovar o Plano Municipal de Cultura, aprovamos a ampliação de investimentos em esporte, com uma emenda que eu fiz na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também conquistamos a aprovação do SOS Cultura, pagamento de um auxílio para trabalhadores do Carnaval e de festas populares. Viabilizamos a mudança do nome da Avenida Ademar de Barros para Milton Santos. Excelente. E conquistamos assim outras vitórias, apesar de também termos tido algumas derrotas em votações importantes da Câmara, como por exemplo o programa de concessões que a Prefeitura aprovou, que na prática significa um cheque em branco para que o Executivo faça a privatização de qualquer serviço público da cidade. A gente entende que isso é muito ruim, porque imagine serviços como cemitério, o elevador Lacerda, o elevador do Taboão. São serviços que precisam ter um olhar social, não pode ser apenas voltados para o lucro. E lamentavelmente a maioria da bancada da prefeitura acabou aprovando esse tipo de projeto e nós fizemos um enfrentamento. E a gente segue, né, batalhando. São muitos projetos legislativos. Eu estou entre os vereadores que mais apresentou proposições. Dos vereadores que estiveram presentes nas sessões e nas comissões, eu sou o primeiro lugar. Não faltei nenhuma sessão, nenhuma comissão. Falo isso porque sei que é uma responsabilidade nossa, é uma obrigação nossa, mas nem sempre isso é cumprido. Então é bom a gente ressaltar isso, porque nós temos muito compromisso com esse mandato e com a responsabilidade que a população nos deu, e eu tenho buscado me empenhar ao máximo, trabalhando, me dedicando. Minha mãe me ensinou desde cedo, minha mãe é professora de escola pública, de que a gente precisa assumir responsabilidades, e foi assim que eu construí toda a minha trajetória, desde minha vida profissional, quando eu fui estagiário aos 16 anos, né? Em algum momento da minha vida fui vendedor de mel e tive uma história ligada ao esporte também. Márcio conhece um pouquinho dessa nossa trajetória. Então é um pouco isso. A gente vai conversando um pouco mais aí, a gente vai falando mais sobre a nossa história. Augusto, você falou sobre seu currículo, né? Você falou sobre a sua atuação, um pouquinho da sua atuação, mas a gente quer saber essa vontade, essa garra, né? Porque há um pensamento de busca, né? Há uma vontade, né? É uma guerra diária. Você está na oposição,
sendo que vocês são 8 vereadores, né, com a Assembleia toda praticamente contra vocês. Então eu queria saber do seu pessoal, da onde nasceu essa vontade, quem é Augusto, o que motiva Augusto a levantar todo dia, botar sua roupa, tomar seu banho e ir para a guerra, porque realmente a gente vê a sua atuação, meu irmão, não é pouca coisa, ele não para. Então eu queria saber de onde nasce essa vontade, esse ímpeto diário. Muito boa essa sua pergunta. Eu, quando passei no vestibular, em 1997, na minha rua, lá no Cabula 6, praticamente eu era o único que estava ingressando numa universidade. Era um sonho distante para um jovem de um conjunto habitacional, de um bairro popular, fazer uma universidade. Eram raras as pessoas que conseguiam furar aquele funil, né? E nós sabíamos que o ensino superior, naquela época, ainda muito elitista. Eu passei no curso de Direito, que é um curso também tradicional. Em Salvador só tinham 2 faculdades, que era a UFBA e a Católica, na época. A Unifax vem depois. E quando eu entrei na universidade, eu tive um primeiro contato com o movimento estudantil. Ali me despertou a importância de nos organizarmos coletivamente. Então, passei a lutar naquela época pela garantia de mais pessoas, assim como eu, que pudessem ingressar na universidade. Foi assim que nós conquistamos a política de cotas na universidade para estudantes de escola pública, estudantes negros e negras, indígenas, quilombolas. Conquistamos também o ProUni, o FIES, que melhoramos o FIES, o financiamento estudantil, alongando prazos de pagamento, diminuindo juros, permitindo um tempo maior de carência para que a pessoa só começasse a pagar mais tempo depois de se formar para se estabilizar no mercado de trabalho. E melhoramos bastante o FIES, ampliamos o acesso ao ensino superior com a construção de novas universidades, e tudo isso foi fruto das lutas da nossa geração. Nós estávamos na UNE, na União Nacional dos Estudantes, quando conquistamos essas vitórias. E eu me sinto muito orgulhoso, porque depois, como professor... Isso ainda como estudante. Isso como estudante. Isso. Quando me tornei professor, em 2006, eu via essas políticas que nós conquistamos quando eu era estudante ter uma repercussão prática na minha sala de aula. Eu sou professor de Direito Previdenciário, Direito Constitucional também, mas a primeira disciplina que eu comecei a lecionar foi Previdenciário. 10º semestre no curso noturno da Unime. Meus alunos praticamente naquela época eram todos de Vilas do Atlântico. Alunos ali de um bairro nobre de Lauro de Freitas. E eu vi minha sala de aula mudar ao longo dos anos. Hoje meus alunos são de Portão, de Nova Brasília de Itapuã, de São Cristóvão, de Itinga. Bairros que historicamente estavam excluídos da universidade. Então isso é uma satisfação imensa, você saber que a sua luta resultou na possibilidade de mais pessoas terem acesso a uma faculdade, ao ensino superior. E isso é um marco importante. Então, ali me despertou. E essas vitórias que nós conquistamos demonstrou que nós poderíamos obter mais direitos. Eu não sei se vocês lembram de um episódio muito famoso aqui de Salvador chamado Revolta do Buzu. Lembro, sim. E a Revolta do Buzu também foi outro marco na minha vida. Eu fui um dos líderes da Revolta do Buzu, um movimento que marcou história aqui na cidade, onde nós pautávamos o transporte público. Esse movimento, inclusive, inspirou outros jovens do país inteiro a se mobilizarem em torno de um transporte público de qualidade. Naquela época a gente questionava o aumento das tarifas, mas também o sucateamento dos ônibus. Defendíamos a retomada do Conselho Municipal de Transportes. Queríamos também que houvesse um congelamento de tarifas e nós conquistamos isso. Então foi um movimento muito vitorioso. Então eu digo que a vida foi me levando assim, foi trazendo marcas que até hoje são instrumentos que me impulsionam a lutar. Todo dia quando eu acordo de manhã, eu boto como uma missão. É a missão de lutar em defesa da classe trabalhadora, dos mais pobres, defesa dos interesses da sociedade. Eu encaro a política como uma tarefa. Eu não sou político profissional, não tenho parente nenhum na política. Minha mãe é professora de escola pública, meu pai se aposentou na Embasa. Tem uma história de pessoas que vieram do interior para aqui para Salvador, não tenho herança, não sou filho de nenhuma pessoa rica e sou uma pessoa comum do povo que se mobilizou, se organizou juntamente com várias outras pessoas e a partir de projetos coletivos nós conseguimos mudar
bastante a nossa realidade. Agora, muita coisa ainda há por fazer. E isso também é um estímulo para a gente continuar lutando. E é nisso que eu me inspiro todos os dias. E graças a Deus a gente tem conseguido aí, com saúde, manter a nossa cabeça erguida para poder enfrentar, porque a coisa que eu mais peço é ter saúde, né? Porque se ter saúde a gente consegue fazer o resto. E a gente foi abençoado nesse sentido de permitir que a gente consiga levar essa nossa missão adiante. Mande mensagem, por favor, pelo WhatsApp 98701 4057, 98701 4057, ou ligação para o 3043 2013. Augusto, no seu primeiro ano de mandato como vereador, você foi eleito, não sei bem como se fala, escolhido como ouvidor. E eu gostaria que você falasse um pouco das demandas de uma metrópole como Salvador. Muito bem, Márcio. Olha, no ano passado eu tomei posse em janeiro. No dia 1º de janeiro foi a posse dos vereadores, né? E no dia 2 de janeiro teve uma eleição na Câmara para escolher a nova mesa diretora. E tive essa honra aí de ter sido eleito pelos meus colegas para ocupar esta função de ouvidor geral da Câmara Municipal. Ser ouvidor de uma capital como Salvador não é fácil. Temos recebido aí centenas de denúncias, reclamações, solicitações relacionadas ao trabalho do poder público. Eu tenho buscado me empenhar ao máximo. Temos uma equipe muito qualificada na ouvidoria e nós conseguimos já atender mais de 600 solicitações nesse período de um ano. Solicitações variadas que envolvem problemas de transporte público, posto de saúde, questões de educação, passando por infraestrutura, iluminação, trânsito, entre tantas outras questões. E a gente tem se empenhado muito. Um lema nosso na ouvidoria é de que ninguém fica sem resposta. Então a gente busca a resposta. A gente não se contenta com a negativa de um órgão público. A gente quer fazer a reunião com o setor, com o secretário responsável, e a gente fiscaliza, cobra e tenta obter resultados positivos para a comunidade. Não é à toa que a ouvidoria tem sido muito reconhecida. E quem quiser entrar em contato com a ouvidoria da Câmara, é só nos enviar um e-mail, ouvidoria CMS, que é a sigla de Câmara Municipal de Salvador, @cms.ba.gov.br. Tenha certeza, quem nos provocar através desse e-mail vai ter uma resposta. Nem sempre a resposta é exatamente o que o reclamante quer ouvir, mas vai ter uma resposta e a gente se empenha ao máximo para buscar soluções para a cidade. Salvador é uma cidade muito desigual, uma cidade com muitas dificuldades. Nós estamos vivendo aí uma crise econômica fortíssima. Nós temos um índice de desemprego muito alto e isso tem impacto na vida das pessoas. E, consequentemente, é fundamental que a gente tenha um olhar atento da Câmara Municipal e para poder acolher as demandas que surgem da população. Então eu me coloco na posição de que eu quero ser o vereador que eu gostaria de eleger. Então eu me cobro muito. Quem me acompanha sabe que eu sou muito rigoroso comigo mesmo, né? Poxa, preciso fazer mais isso, preciso me empenhar mais naquilo. E a gente tem feito esse esforço e tem dado resultado. A ouvidoria da Câmara Municipal se consolidou, hoje é uma referência, inclusive em nível nacional. Nós temos recebido aí contatos de várias ouvidorias de câmaras municipais do país inteiro e a gente tem conseguido produzir vitórias importantes na condução da ouvidoria e tem sido um imenso desafio. Eu sou o único vereador da oposição que participa da mesa diretora da Câmara e também isso aumenta a nossa responsabilidade, mas a gente acredita que com a nossa equipe a gente está conseguindo cumprir bem essa tarefa. Augusto, a gente viu aí, né? Você falou sobre a caminhada, falou você na ouvidoria, mas eu quero saber agora do vereador, realmente, o pessoal dele, quais são as principais dificuldades do jovem vereador? Porque você foi eleito, mesmo tendo passado por uma campanha, e tendo uma vida, uma caminhada sólida, porque nada que você falou aqui foi em vão, né? Nada do seu trabalho, todos os seus trabalhos deram efeitos. Você viu isso na sua sala de aula, você viu isso como estudante, você viu isso como advogado dando aula, advogando, ou então no seu concurso.
Então eu queria saber, você nessa posição, né, de vereador, um jovem vereador, porque você é um homem jovem, quais são as maiores dificuldades? E fique livre para realmente falar o que você está sentindo. Porque as pessoas que estão nos ouvindo precisam saber, pô, Augusto está sofrendo nisso. O cara está lá na frente, ele já tem uma caminhada, ele está lá na ouvidoria, então você está sendo bombardeado todos os dias. Eu queria saber quais são as principais dificuldades do jovem vereador. Muito bem, Leonel. Realmente eu sou um dos mais jovens vereadores aqui da cidade e isso é para mim um motivo de orgulho e também aumenta a responsabilidade, porque eu sei que eu não estou lá só. Eu estou lá fruto de toda uma geração que lutou ao nosso lado para que nós pudéssemos conquistar essas vitórias. Um deles está aqui, que é o Alan Valadares, que é meu chefe de gabinete, meu companheiro de movimento estudantil, e sempre estivemos lado a lado na defesa da juventude, dos estudantes. Então eu sei que eu cheguei lá, né, nessa condição porque tem um conjunto de pessoas que estão ao nosso lado. Eu não estou numa função ali individualizada, messiânica. Eu estou numa função coletiva e encaro isso todas as vezes que me deparo com as dificuldades. É evidente que o papel do vereador, muitas pessoas confundem. Acham que o vereador é a pessoa que faz a obra, é a pessoa que realiza uma iniciativa de política pública, quando na verdade qual é o papel principal do vereador? Fiscalizar as ações do executivo, legislar. Nós votamos o orçamento do município, então é fundamental a atuação do vereador com essa capacidade técnica, e nesse sentido me ajuda muito a bagagem que nós acumulamos como professor de direito, como advogado, mas principalmente a bagagem que acumulamos com essa experiência de movimentos populares, de conviver com pessoas que pensam diferente, mas tentar construir consensos, buscar ali formar posições que levem à melhoria das condições de vida da sociedade. É evidente que isso tudo não é simples, mas eu acredito que essas habilidades que a gente foi adquirindo ao longo dessa nossa trajetória nos ajudam muito. Mas ser um vereador de primeiro mandato numa Câmara Municipal cuja maioria é ligada a fortes interesses econômicos é muito complicado. Eu não tenho apoio de grandes empresários, eu não tenho apoio de construtora, de empresa de ônibus, de empresa que ganha licitação de prefeitura. Eu não tenho apoio de nada disso. Meu apoio veio da classe trabalhadora, movimento sindical, movimento estudantil, movimento ambientalista, movimento da cultura, do esporte. Foi essa turma que agregou e que possibilitou que a gente chegasse lá. Então eu procuro representar bem, porque nós somos poucos que dão voz a estes segmentos que historicamente são excluídos. Então eu procuro, sempre que vou me posicionar na tribuna, e se você olhar nas atas da Câmara Municipal e até nas transmissões ao vivo da TV Câmara, eu sou um dos vereadores que mais se pronuncia na tribuna, nas reuniões de comissão, que mais apresenta projetos, e para mim eu busco sempre superar essas dificuldades com trabalho. Eu não me acomodo diante da dificuldade. Agora, é evidente, muitas vezes eu me sinto impotente, porque eu tive outro dia em Tancredo Neves, numa encosta que está para cair, para soterrar a casa de uma senhora. Fiz todos os ofícios para a Codesal, fiz os ofícios para a prefeitura, cobrei, fui lá. Promessas de vão resolver, até hoje não resolveram. Eu posso chegar lá e botar uma geomanta? Eu não tenho poderes para isso. Às vezes custa mais de R$1 milhão uma obra dessa. Então é fundamental que o vereador ele tenha esse papel, como eu tenho feito, mas nem tudo a gente consegue resolver. Então essa minha maior frustração é essa, porque eu busco me empenhar, busco construir iniciativas, mas nem sempre há uma acolhida do poder público para resolver. Mas por outro lado a gente conseguiu já resolver inúmeras outras situações, como eu já citei aqui, pela ouvidoria foram mais de 600 solicitações e grande parte delas a gente teve êxito na construção de soluções definitivas para aquela população, e isso sem dúvida é um motivo de orgulho nosso, de vitória nossa, mas a gente segue batalhando porque os problemas da cidade são inúmeros e as pessoas precisam ter vereadores que se comprometam, que trabalhem, que se dediquem em torno dessas causas coletivas, e é isso que a gente tem feito.
deixar um abraço aqui. Tem muita gente do esporte aqui, viu, Augusto, mandando mensagem aqui. Sensei Geraldo, da Fight Brothers, Sensei Philips, da FA Dojo, Sensei Juarez de Movimento também, do Dojo Caverna, na Cidade Baixa. E eu recebi uma mensagem agora aqui pelo WhatsApp de Adriana Mota. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma mensagem de agradecimento. Ela é uma concursada desse concurso para professores da prefeitura. E ela me disse, passou essa mensagem agora, que você é o único que está dando aquela força a esses professores que estão pleiteando essa vaga. E eu fiz até uma brincadeira com você essa semana em rede social, que apesar de você ser bancário, né, presidente do Sindicato dos Bancários, eu ainda brinquei, o homem é alfa gama betizado, ou seja, o homem flerta com diversas classes. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa demanda dos professores e essa necessidade de estar flertando com diversas demandas, porque Salvador é multifacetada. Muito bem, Márcio. Você citou bem essa pauta da educação. Eu me sinto em casa nessa pauta porque também sou professor e sou filho de uma professora de escola pública e tenho nitidez da importância que tem a educação para transformar vidas. A minha vida se transformou pela educação e tenho certeza que na minha sala de aula a gente também ajuda a transformar vidas. E como professor aí há 17 anos já quase, eu tenho essa missão também de defesa da educação e estou levando isso para a Câmara. Na Câmara provavelmente sou um dos vereadores que mais pauta a educação. Desde o início do ano passado fizemos audiências públicas sobre esse tema. Temos acompanhado as lutas da APLB, que é o sindicato que representa a categoria dos profissionais da educação. Acompanho também as demandas do setor privado junto com o Simpro, entre outras entidades. Temos aí batalhado bastante para que a educação de Salvador ela possa ser retomada num caminho que enfrente o desmonte que está acontecendo atualmente. Para vocês terem ideia, o secretário municipal de educação definiu o fechamento de 44 escolas que ofertam educação de jovens e adultos. Ao mesmo tempo, retirou professores de educação física, retirou professores de artes do ensino fundamental 1. Quer dizer, as crianças, principalmente as crianças mais pobres que estão ali na escola pública, não terão direito a esses profissionais, mas se você olhar para uma escola privada, tem. Qual é a diferença? É fundamental que a gente encare isso de frente. Também professores de língua estrangeira, houve redução da carga horária da língua estrangeira no ensino fundamental. Então tem uma série de medidas que foram tomadas pela prefeitura que nós consideramos extremamente equivocadas. Eu estive na Escola Municipal Joir Brasileiro recentemente, na Polêmica, uma escola completamente deteriorada. Nós fizemos lá uma audiência e conseguimos arrancar um compromisso do município de que vai fazer uma reforma na escola. Inclusive agora no dia 15 de março, dia 16 de março, aliás, faremos uma audiência pública com a comunidade e também com a Secretaria Municipal de Educação para discutir o futuro dessa reforma na escola. Então, a gente tem buscado pautar a educação. E um dos temas que nós pautamos muito é a necessidade de que no ensino fundamental e em todas as esferas de ensino tenhamos professores qualificados e pessoas que tenham carreira. Por que é importante ter um professor de carreira? Porque o professor que é temporário, professor que tem uma relação de trabalho precarizada, ele muitas vezes não tem esse vínculo tão intenso com o processo de formação no município. A educação é uma coisa permanente. Então a gente defende que tenham quadros permanentes. Por isso que nós estamos defendendo que haja uma convocação dos aprovados no concurso. A cidade tem mais de 1.000 aprovados no concurso aguardando uma convocação. Graças à nossa luta a gente conseguiu aí centenas de convocações do ano passado para cá, mas ainda tem um contingente do cadastro de reserva muito grande. São pessoas qualificadas, homens e mulheres que dedicam suas vidas e que querem trabalhar no município e que não estão tendo essa oportunidade. E a gente tem feito esse debate porque a prefeitura, ao invés de abrir contratação de professores definitivos, insiste em fazer contratação via REDA. E a gente entende que o REDA é importante para suprir uma questão temporária. É um professor que saiu de férias, é um problema de uma gestante, né? Ou uma pessoa que se afastou por doença. Mas o REDA tem que ser uma exceção, não a regra. E infelizmente tem sido a regra. A gente está lutando muito pela convocação desses aprovados e aprovadas, a maioria de mulheres.
E a gente tem conseguido êxito. Apesar de ter um cadastro de reserva muito grande, a gente vai seguir batalhando para que haja a convocação desses profissionais que foram aprovados em concurso. Excelente. Augusto, aqui tem uma pergunta da ouvinte Lúcia. Lúcia, muito obrigado pela sua audiência. Participe sempre, viu? Muito obrigado. Aqui tem uma pergunta. O senhor, como representante do povo, já tem algum projeto para, cada vez mais, aumentar o fluxo do esporte nos bairros? Você falou agora de educação, que está vinculada realmente aos esportes. Você falou que foi retirada alguns professores de educação física. Eu queria falar que você respondesse essa pergunta agora de ouvinte Lúcia, como aumentar o fluxo de esporte nos bairros. Augusto, eu vou pegar esse gancho aí da ouvinte Lúcia e emendar com a pergunta de Thales do boxe, né? Que ele pergunta também se em cada bairro de Salvador tem um projeto social que ofereça aulas, né? Não, perdão, ele pede para ele perguntar, para você falar um pouco sobre o cenário do esporte amador em Salvador e o que a nossa Câmara tem feito por essa agenda. Muito bem, Márcio. Thales, mandar um abraço para Thales aí do boxe, mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, pelo YouTube, por todos os canais, pela plataforma virtual também. A questão é muito pertinente. Eu venho do esporte amador também. Eu tive a oportunidade de ter sido da capoeira, do judô, do futebol de várzea durante muitos anos e depois tive uma oportunidade também de trabalhar na área profissional no esporte, já como advogado e como gestor. Mas tenho certeza de que falta ainda muito para o esporte brasileiro se desenvolver. E Salvador não é diferente. Basta dizer que atualmente nós não temos Ministério do Esporte. Eu ajudei a escrever o plano decenal do esporte e lazer, o plano de uma década do esporte no país, quando nós tínhamos Ministério do Esporte, quando havia um aumento dos investimentos, sobretudo com a chegada dos grandes eventos como Olimpíadas e Copa do Mundo. E tive a honra de participar ali como consultor do projeto que elaborou o Plano Decenal do Esporte e Lazer, fruto de várias conferências. E acompanhei isso no interior, na capital, em vários bairros. Eu tenho buscado levar essa experiência para dentro da Câmara. É assim que nós apoiamos já várias iniciativas, seja através do Sindicato dos Bancários, seja através do nosso mandato, seja através de um esforço pessoal e coletivo que vários amigos e amigas têm feito junto conosco para manter esses projetos vivos. Eu acompanho o Thales do Boxe, por exemplo, pelo Instagram, vejo que é um trabalho assim fantástico, uma dedicação muito grande, assim como eu vim de projeto social do esporte, muitas outras pessoas também têm a oportunidade, a partir do esporte, de se desenvolver profissionalmente. Alguns viram atletas de alto rendimento, mas o principal é fundamentalmente formar cidadãos e cidadãs para a vida. E o esporte é fundamental nisso, o esporte da disciplina, organização, senso de responsabilidade, da capacidade motora, coordenação motora, e fortalece vínculos da comunidade. Então eu aposto muito no esporte, por isso que provavelmente hoje eu sou o vereador que mais apoia o esporte na cidade. E tenho buscado iniciativas, inclusive apresentei na Câmara Municipal de Salvador alguns projetos voltados para o esporte. Eu destaco a nossa emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias para ampliar os investimentos no esporte aqui na capital. Também o projeto de lei que institui o Dia do Para-Atleta, que é muito importante. Márcio até tem divulgado bastante essa iniciativa, que é um projeto de lei nosso, que nós apresentamos na Câmara Municipal, entre outras iniciativas de apoio a projetos específicos. Eu caminho em centenas de comunidades aqui em Salvador, e em cada uma delas eu sei que existem pessoas abnegadas se dedicando a manter uma academia de jiu-jitsu, manter um karatê, manter um futebol, uma arte marcial, uma capoeira, um boxe e tantas outras modalidades, e eu busco acompanhar cada uma delas e ajudar na medida do possível. Mas é necessário que tenhamos políticas públicas, porque enquanto vereador a minha atuação é limitada também. Mas eu quero continuar abraçando esses projetos, e a gente tem conseguido ter êxito
Quem acompanhar nosso Instagram vai ver que o nosso mandato tem muito vínculo com o esporte, porque nós acreditamos nisso. O esporte é instrumento de transformação e a gente pode, a partir do esporte, projetar novos valores e construir uma sociedade melhor, porque certamente ali no convívio, na prática esportiva, isso faz uma diferença enorme, muito grande. E a gente precisa cobrar mais do município para que invista mais. E em toda a sociedade, né? Você vê que o impacto do esporte, da educação, né? Não só nos tatames, mas como na vida, nas ruas, o impacto é muito forte, realmente retira da criminalidade, da mão da criminalidade a criança. Na verdade, o esporte ele vai trabalhar com o tripé da sociedade, que é saúde, segurança, né, e geração de empregos. Em Salvador, 8 horas e 33 minutos, daremos uma pausa. Não saiam daí, por favor. São da terceira dose contra o coronavírus. Estamos apresentando o programa Bom Dia Salvador, com o Dr. Leonel e o Márcio Tucano. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Mande um áudio para o nosso WhatsApp. 71 98701 4057. E peça sua música. Alô, alô, Rádio Conexão Salvador. Tô aqui diretamente do Beco do Cirilo, Estrada da Rainha, primeira direita. Feijoada, maniçoba, sarapatel, tudo. Oxalé, delícias do interior. Estamos conectados. Rádio Conexão Salvador. Um abraço pra vocês aí, meus irmãos. Tem como tocar uma música pra mim aí? Alô, Rádio Conexão Salvador. Quem tá falando aqui é Anderson Damasio, direto de Gandu. Um abraço aí a todos os funcionários da rádio e a todos os ouvintes. Passando para avisar que estamos conectados na Rádio Conexão Salvador. Baixe nosso aplicativo Android ou iOS. Rádio Conexão Salvador. E fique muito bem conectados. Anote aí o nosso WhatsApp 71987014057 e concorra a vários prêmios. Rádio Conexão Salvador FM, a rádio que está conectada com você. Siga-nos em nossas redes sociais: Instagram, @Rádio Conexão Salvador, Facebook, Rádio Conexão Salvador, Twitter, Rádio Conexão Salvador e no nosso canal no YouTube, Conexão Salvador. Essa é a nossa rádio nas principais plataformas digitais. Olá, gente, eu me chamo Cobra. E eu me chamo Peixe-Sal. Eu estou conectado na Rádio Conexão Salvador. Conecte você também. Alô? Alô, eu queria pedir uma música. O que você quer ouvir? Galera da Conexão Salvador, eu estou conectadíssima na conexão. Toca uma música de Pablo Vittar pra mim, por favor. Eu queria pedir uma música aí, sem retoque. Qualquer música dele aí, você passa aí pra mim, que vai me ouvir aqui na rádio aqui que eu abaixei. Pode passar aí qualquer uma. Fala, minha galera da Conexão Salvador, aqui é Johnny do bairro Del Ribeira, toca uma música pra mim. Fala, minha galera, que tá falando aqui é Júnior, do interior de Serrinha. Queria pedir uma música, por favor. Fala, minha galera da Conexão Salvador, aqui é o Fernando aqui do bairro da Federação, queria pedir uma música. Mande para o nosso número o seu pedido, Conexão Zap 71 98701 4057. Conexão Salvador. Rádio na palma da mão é só aqui, na Rádio Conexão Salvador. Voltamos a apresentar o programa Bom Dia Salvador, com o Dr. Leonel e Márcio Tucano. Bom dia a todos mais uma vez. Gostaria de deixar um abraço aí ao sensei Daniel Machado, da Litoral Norte Jiu-Jitsu,
Grande samurai aí. Um abraço, Daniel, meu amigo. Caio de Pinho, da Confraria Tricolor, o Birajara Oliveira, Roberval Santos, professora Adriana. Enfim, eu trabalho com os paratletas, né? Com o jiu-jitsu paradesportivo. Hoje eu sou amigo de vários atletas, além do jiu-jitsu, e sempre vi em Augusto uma pessoa preocupada, tanto que abriu o ginásio dos bancários pra gente mais de uma vez, e um dos pedidos dele era que em toda a competição houvesse luta de mulheres, de crianças e de atletas paradesportivos. Eu até te agradeço por isso, Augusto. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa PL que institui o dia do paradesportista, né, do atleta paradesportista, e qual a importância disso para a sociedade. Nós estamos apresentamos já esse projeto que está tramitando na Câmara Municipal para a instituição do Dia do Paratleta. Não é apenas uma data, mas também é um marco de afirmação da necessidade de ter políticas públicas voltadas ao paradesporto. Eu acompanho vários segmentos de paratletas em todo o estado. O Márcio Tucano sabe disso e a gente sabe o quanto este segmento enfrenta dificuldades para realizar competições, realizar treinamentos, falta de estímulo. Se já é difícil para o esporte no geral ter patrocínio e ter incentivos, para o paradesporto é pior ainda. Então é fundamental que a gente amplie os investimentos. O Brasil é uma potência paralímpica. Veja que no quadro de medalhas das últimas Paralimpíadas nós ficamos entre as 10 nações com o maior número de medalhas. E todo o ciclo olímpico, o Brasil ele tem um papel protagonista nas Paralimpíadas, inclusive um papel mais protagonista do que nas Olimpíadas. E isso tudo reforça que nós temos muitos talentos e pessoas que estão dispostas a se desenvolver, mesmo com alguma deficiência, para disputar uma modalidade esportiva. Então, fortalecer o paradesporto é um compromisso com a sociedade. E por isso que eu apresentei esse projeto de lei, ouvindo o segmento do paradesporto, para que no dia 22 de setembro seja instituído o Dia Municipal do Paratleta. Isso vai consistir em audiências públicas, sessões especiais e também a cobrança do poder público para que amplie os investimentos destinados ao paradesporto, e nós vamos lutar pela aprovação desse projeto. Augusto, você falou sobre educação, você falou sobre os REDAs, você falou sobre sua atuação, você falou sobre vários trabalhos, várias atuações no seu mandato. Agora eu queria trazer para a pauta aqui na mesa sobre uma nova atuação sua, que a gente estava até conversando antes de entrar no programa, sobre o aumento do IPTU, né? Porque nós tratamos vários assuntos e esse é um assunto que realmente dói no nosso bolso muito forte, porque houve um reajuste muito alto. Eu queria que você explicasse um pouco como funciona e o que você, como vereador de Salvador, eleito pela cidade, pelo povo de Salvador, está fazendo para realmente atuar para barrar, né, esse aumento tão expressivo, né, que é um aumento muito grande. Leonel, o IPTU de Salvador é um dos mais injustos do país. Eu tive a oportunidade em 2013 de acompanhar a votação daquele projeto que mudou o IPTU ainda na gestão de ACM Neto, produzindo um aumento astronômico dos valores cobrados da população. Naquela época eu, como advogado, ingressei com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, através do PCdoB, que é o meu partido, e tivemos ali uma batalha na Justiça relacionada a essas mudanças que foram produzidas naquela gestão. A atual gestão da Prefeitura é uma continuidade daquela. E ao invés de corrigir distorções, eles ampliaram o valor do IPTU e da taxa de lixo. A taxa de lixo aumentou, por exemplo, 50%, ou seja, bem acima da inflação. Nada justifica esse aumento. Vale dizer que hoje, moradores de um mesmo condomínio, às vezes você mora num prédio idêntico ao seu vizinho, e pessoas estão pagando valores 7 vezes diferentes do outro. Como explicar isso? Uma pessoa está pagando 1.000, outra pessoa está pagando 7.000 de IPTU. Vários imóveis com o valor venal acima do valor de mercado. O valor venal é o valor que a prefeitura estipula como se fosse o valor de venda do imóvel.
quando na prática, muitas vezes, esses valores estão muito acima do mercado e o cidadão acaba pagando muito mais de IPTU e também de taxa de lixo. Nós fizemos várias iniciativas, assim que eu assumi o mandato, foi uma das pautas prioritárias que nós acolhemos. Fizemos uma audiência pela ouvidoria da Câmara, já estivemos no Ministério Público, estivemos também com a presidência da OAB, conversamos com vários condomínios, eu tenho participado de várias reuniões. Existe um movimento organizado na cidade chamado IPTU Justo, um movimento independente, organizado por moradores de vários bairros da cidade, que têm se mobilizado, fizeram até uma carreata semana retrasada, e eu tenho buscado apoiar esse movimento e ajudado esse movimento a ter voz dentro do parlamento. Nós vamos ter amanhã, inclusive, uma reunião com a secretária da Fazenda para pautar essas questões. É um absurdo quando a gente olha o boleto de IPTU de locais assim muito parecidos, com valores completamente discrepantes. É verdade. Então a prefeitura tem um grave problema de cadastro e também tem um problema das travas que eles instituíram lá em 2013, justamente para evitar aquele aumento astronômico, só que aquelas travas só valem para os imóveis construídos até 2013. Os imóveis que foram construídos após 2014 não têm este benefício. E isso acaba tendo um impacto muito grande. Para piorar, a prefeitura hoje cobra o imposto de transmissão de bens intervivos, que é o ITBI, que é um tributo que nós pagamos quando se realiza a compra e venda de um imóvel. Esse tributo, além de ter como base de cálculo o valor venal dos imóveis que estão definidos no cadastro da prefeitura, o que é ilegal, conforme o Superior Tribunal de Justiça, a prefeitura ainda majora esses valores em 25%, a pessoa ainda paga mais um quarto. Então é fundamental que a população se mobilize, porque a questão tributária ela tem a ver com justiça. Nós queremos sim pagar o IPTU, queremos que as pessoas possam pagar o tributo. O IPTU é um imposto importante para o município. Não queremos reduzir a capacidade de orçamento do município, mas não dá para tolerar a injustiça da atual legislação. E é contra isso que nós estamos nos rebelando e temos feito esse esforço. E na Câmara Municipal eu tenho sido o vereador que mais pauta o tema do IPTU e tenho contado muito com o apoio da população, e a gente vai seguir nessa batalha para que tenhamos verdadeiramente um IPTU justo na nossa cidade. Estou recebendo aqui, Augusto, pedidos de abraços para você de 3 cidades diferentes. O Sensei Clóvis Botelho, de Santo Antônio de Jesus. Grande Clóvis. O Sensei Nilson Almeida, de Nazaré. E o paratleta Chuck, que é campeão brasileiro de bike adaptada de Juazeiro. Então que bom, né, que tem uma galerinha espalhada aí pela Bahia. Maravilha, maravilha. Um abraço para todos eles aí. Divas de Batom, Juliette PC, Fredson da 3T Combat, Compotada Gourmet. Muito obrigado a todos. Augusto, eu vi uma pauta que você estava à frente, né? Que é a mudança do nome da Avenida Ademar de Barros para Professor Milton Santos. E para alguns é apenas uma mudança de nome de avenida, mas a gente sabe que nas entrelinhas há muito mais que isso. A Ademar de Barros foi um governador paulista. Se eu estiver errado, me desculpe, mas eu não via nenhuma relevância de Ademar de Barros em Salvador, na Bahia, para que fosse nome de uma mudança tão importante, de uma avenida tão importante, enquanto o Milton Santos, o geógrafo, né, de expressão. Eu gostaria que você falasse tanto do nome, talvez dos personagens, mas acima de tudo da necessidade dessa nossa autoafirmação. Muito bem, Márcio, você foi preciso. Não se trata apenas de uma mudança de logradouro público, não é uma mudança apenas de um nome, é uma questão de reparação histórica. Milton Santos é um dos maiores intelectuais que o Brasil já produziu. Reconhecido internacionalmente, Milton é o segundo brasileiro mais premiado nas universidades estrangeiras, só perdendo para Paulo Freire, que é outra referência internacional. Milton Santos, professor da UFBA, que na geografia transformou com seus métodos e a sua visão para uma geografia mais humana e global, visando a transformação. Eu penso que a cidade de Salvador e a Bahia devem muito a Milton Santos, e lamentavelmente um cidadão como esse, que tem uma história
brilhante nunca foi reconhecido em nossa cidade. Então, quando se realiza uma mobilização da população para alterar o nome da avenida Adhemar de Barros, que, como você disse, é um governador de São Paulo que não tem nenhuma relação com a cidade de Salvador, nem com a Bahia, quando a gente muda esse nome, a gente está dizendo ali de maneira simbólica de que a cidade está buscando políticas afirmativas para valorizar o nosso povo, o intelectual negro, da capacidade que tem Milton Santos, que vai hoje estampar lá, já está estampando, já tem a plaquinha lá com o nome da Avenida Milton Santos, ali em Ondina, naquela rua que dá acesso ao campus da UFBA, onde ficam as gordinhas, e que é uma avenida importante da cidade. Essa era uma reivindicação antiga da população, a própria UFBA comemorou muito, e não foi fácil a gente aprovar. Eu tive essa honra de apresentar o projeto. Esse projeto a gente conseguiu batalhar fase a fase em cada comissão, e a gente conseguiu essa vitória expressiva. A família do Milton Santos assim ficou muito feliz, a população, os intelectuais, a sociedade de um modo geral reconhece, e foi uma grande repercussão. E isso serve assim de inspiração, porque até hoje a gente tem bairros de Salvador que homenageiam ditadores. A gente tem aqui Castelo Branco, o bairro de Castelo Branco. Quem foi Castelo Branco? Castelo Branco torturou, matou, perseguiu, né? Um presidente ligado foi da ditadura militar, e homenageado ao nome de um bairro. A gente tem escola Médici, a gente tem escolas que homenageiam torturadores, escravocratas. Então a gente precisa reverenciar quem merece, e Milton Santos é um desses. É verdade. É inaceitável, por exemplo, a mudança do aeroporto, né? Que tem que ser 2 de julho. Perfeito. Muita gente lembra. Eu tô recebendo agora muitos pedidos. Vereador, já que você conseguiu a mudança para Milton Santos, muitos também aeroporto. Só que é bom esclarecer. Esse é meu pedido também. Mas é bom esclarecer às pessoas que o aeroporto é um bem da União. Então só quem pode mudar isso é o Congresso Nacional. Mas assim, eu estou nessa batalha para que a gente articule uma grande mobilização para mudar o nome do aeroporto para 2 de julho. Só interrompendo um pouquinho, porque tem um ouvinte na linha. Alô, ouvinte, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. E tá ouvindo? Caiu a ligação, acontece. Não tem problema. Não tem problema. Aproveitando essa demanda, tem alguns outros nomes. Por exemplo, a Anitta Garibaldi, que foi uma pessoa que lutava por dinheiro na Revolução Farroupilha, enfim. Mas vamos fazer uma pergunta agora aqui de Juliette Psi. Juliette pergunta qual a possibilidade de serem promovidas Olimpíadas interescolares municipais dentro de nossa cidade, para potencializar a energia dos jovens para o esporte. Importantíssimo, viu? Muito importante sua pergunta, Juliette. Mando um abraço para você que organiza o Movimento Psi, uma liderança expressiva da psicologia em todo o estado da Bahia. Nós, há 2 anos atrás, conseguimos aí, juntamente com a SUDESB, trazer os Jogos Universitários para a Bahia e também os Jogos Escolares. São 2 iniciativas importantes que estimulam exatamente essa possibilidade de descobrirmos talentos nas escolas na área esportiva e agregar mesmo, criar vínculos com as comunidades. Mas se nós olharmos para a maioria das escolas públicas, hoje você não tem sequer uma quadra decente para as pessoas praticarem esporte. Começa um problema já na origem. Lá na escola, quando você vê uma desvalorização das aulas de educação física, uma falta de incentivo, e aqui em Salvador, agravado pela retirada dos profissionais de educação física do ensino fundamental 1, tudo isso, quando vai se somando, repercute também em violência, em desagregação, falta de estímulo às pessoas a continuarem na própria escola. Então, eu avalio muito que essa ideia é muito importante a gente levar adiante, e podem contar conosco para a gente batalhar por isso. A gente não só para fazer competição, mas para fazer iniciativas de esporte de recreação, esporte de participação, de lazer. Nós levamos aqui para todo o estado um programa, juntamente com a SUDESB, chamado PELC, Programa de Esporte e Lazer nas Comunidades, onde nós desenvolvíamos 7 modalidades esportivas em cada programa. Infelizmente, com a extinção do Ministério do Esporte, deixou de vir investimentos de Brasília para este programa, e a SUDESB teve que redimensionar, e vai ser relançado agora
núcleos de esporte e lazer, e a gente está acompanhando isso, levando para várias comunidades. Então é um projeto importante que nós estamos desenvolvendo, e o nosso mandato é parte disso, e estamos lutando para que haja uma ampliação, para que iniciativas como essa possam se desenvolver mais. Augusto, temos algumas perguntas para você de ouvintes. Ao vivo. Alô, tá me ouvindo, meu amigo? Bom dia. Bom dia. Como vai? Obrigado pela sua audiência. Obrigada a vocês aí pelo espaço, né, pra gente poder se comunicar diretamente aí com esse vereador. Nota 10. E qual é a pergunta? Bom dia, vereador. Eu quero saber se tem algum projeto assim para reforma nos centros comunitários, nos nossos bairros aqui em Salvador. Muito bem, excelente pergunta da ouvinte. Qual o seu nome? Lúcia. E qual o bairro? Liberdade. Liberdade. Lúcia da Liberdade. Obrigado, Lúcia, pela sua audiência. Excelente, Lúcia. Inclusive, Lúcia, eu estive aí no Centro Social Urbano da Liberdade, onde a gente apoia projetos, inclusive do boxe, inclusive Márcio Tucano tem um grande projeto lá de jiu-jitsu no Centro Social, que realmente está deteriorado, né? Precisa de muito investimento. Nós estivemos lá na Conde, porque os Centros Sociais Urbanos pertencem ao Estado. A gente esteve na Conde recentemente com o presidente da Conde, cobrando melhorias e revitalização de vários centros sociais. Ele se comprometeu a promover uma série de requalificações de vários centros sociais urbanos. Eu, minha vida inteira, caminhei no Centro Social Urbano de Narandiba, então eu tenho um carinho enorme por esses centros comunitários. Em Pernambués, a gente já conseguiu desenvolver iniciativas de reformas lá no Centro Social Urbano do bairro, e a gente vai continuar batalhando por isso, porque os centros sociais urbanos foram projetos que foram abandonados ao longo dos anos. O centro social lá do meu bairro, de Narandiba, ele foi tomado pelo mato, virou matagal. Já está melhor agora. A comunidade se organizou, teve um certo apoio ali do Estado e a gente conseguiu melhorar um pouquinho. Mas ainda falta muito. Precisa qualificar as quadras, precisa melhorar a iluminação, garantir segurança. E a gente está lutando para que haja uma ampla requalificação dos centros sociais urbanos. E vamos batalhar por isso. Essa é uma pauta que está no nosso radar. E a gente vai seguir lutando porque essa é uma iniciativa super importante. Ah, que maravilha. Obrigado pela sua audiência, minha amiga. E acompanhe a gente, e torne a ligar sempre que tiver alguma dúvida e sempre que tiver um convidado. Diga aí, André. Temos um áudio para o vereador Augusto Vasconcelos. Bom dia. Eu sou Joélia Mota e gostaria de saber por que não se faz assim projetos para incentivar o esporte nos bairros, de forma assim que tenha as gincanas, que não se vê mais falar hoje as gincanas, como tinha as gincanas estudantis. Poderia ter gincanas entre bairros, né? Interbairros, gincanas com os esportes, não só futebol, mas outros esportes que precisam também de visualização, de mais proximidade com as comunidades, que as crianças e adolescentes possam conhecer outras modalidades de esporte, além do futebol. Excelente. Então, assim, eu acho que as gincanas, primeiro, como fazer uma estrutura para que esses esportes sejam colocados para essas comunidades, e por que não fazer depois um trabalho assim de interbairros, de gincanas, de competições com esses esportes que venham a ser inseridos nas comunidades. Muito bem, Jeane, excelente pergunta. Eu acredito muito no esporte vinculado com a educação. Nós tivemos um processo de pandemia muito difícil, onde não teve aulas presenciais, uma boa parte. Houveram aulas virtuais ainda com muitas dificuldades, porque muita gente não tinha sequer dinheiro para ter internet, um chip para botar no celular, e o poder público faltou muito. A prefeitura mesmo prometeu que ia entregar tablets. Até hoje, os tablets não foram entregues. E a gente cobra muito. E nesse período, evidentemente, o esporte foi muito sacrificado. Eu acredito que nessa retomada agora de aulas presenciais, a gente precisa pautar este assunto de ter um projeto integrado entre esporte e educação. Nós temos buscado fazer a nossa parte. Esse programa que eu citei anteriormente, que é o PELC, Programa de Esporte e Lazer nas Comunidades,
é exatamente isso que você está citando. São projetos esportivos e também de lazer que são inseridos em vários bairros da cidade. A gente conseguiu levar esse PELC para 100 núcleos na Bahia. E aqui em Salvador, mais de 30 bairros foram contemplados. E a gente precisa ampliar os investimentos para que tenhamos mais PELCs. E nós estamos lutando por isso. Mudou o nome agora, tem outro nome, né? Lazer por toda parte. Eu tenho batalhado junto à Sudesb para podermos contemplar vários bairros de Salvador com esse projeto. Não é simples, porque esse projeto tem um custo. Você paga o professor, paga o material esportivo, tem que ter um local para a realização das atividades, mesmo que seja na rua, mas tem que ter um local, não é todo lugar que tem. E a gente precisa estimular mais iniciativas como essa. Eu concordo plenamente com o Jeane, porque o esporte ele tem essa capacidade transformadora e quando vinculado com a educação, com certeza, é muito mais forte. Mas tem mais um ouvinte aí. Tem um ouvinte na linha? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Meu nome é Marcelo. Olá, Marcelo, você fala de onde? Fala aqui do Engenho Velho de Brotas. Pronto, Marcelo, qual é a sua pergunta? Primeiro, parabenizar pelo programa, né? Muito obrigado. Agradecer por esse espaço maravilhoso. Programa líder de audiência, principalmente aqui no bairro de Brotas, onde muita gente também conhece o trabalho aí do meu querido vereador. Vereador, primeiro, parabéns, né? A minha pergunta é a seguinte: nós que somos músicos, artistas, locutores e aqueles que não conseguiram fazer o cadastro, né, para poder receber esse benefício, primeiro, essa é a pergunta. Existe algum plano de ação para aqueles que ainda não conseguiram? Ou quais são as modalidades que se encaixam para poder receber esse benefício e esse auxílio? Muito bem, Marcelo. Excelente pergunta. Marcelo está se referindo ao programa SOS Cultura. É um projeto que prevê o pagamento de 2 salários mínimos para os profissionais que ficaram sem alternativa de renda em razão do carnaval, e das festas de largo, das lavagens, dos eventos populares. Eu conheço muita gente desse segmento, está passando fome e tenho lutado muito pela garantia de que esse programa ele possa atingir o máximo de pessoas possível. Inclusive na Câmara Municipal, como líder da oposição, eu defendi a aprovação de 18 emendas que visavam incluir segmentos que foram excluídos dos cadastros da Prefeitura. O que justifica, por exemplo, catador de material reciclável autônomo estar fora desse benefício. Ou um locutor, como ele citou agora. Ou um armador e desarmador de trio elétrico. Um segurança que trabalhou na garagem dos trios elétricos. Ou do carro de apoio. E, lamentavelmente, todas as nossas emendas da oposição foram rejeitadas pela bancada da Prefeitura, Marcelo. Então é fundamental que a gente faça esse enfrentamento. Também estamos cobrando do governo do Estado que assuma a sua responsabilidade, porque o Carnaval é uma iniciativa compartilhada entre Estado e município. Mas é importante dizer que na Câmara Municipal houve uma insensibilidade da Prefeitura que rejeitou as emendas que nós apresentamos. Então, o projeto é importante, a gente votou a favor do projeto, mas a gente queria votar a favor a gente queria aprovar as emendas. E a bancada de oposição votou a favor das emendas que incluíam os segmentos que estavam de fora, mas a bancada da Prefeitura alegou que não tinha dinheiro para contemplar novas pessoas. E a gente entende que esse cadastro da Prefeitura é muito injusto. Tem gente que está ali no cadastro que não teve ligação com o Carnaval, mas está no cadastro. E tem gente que tem ligação direta, como você citou, Marcelo. Foi afetado e não foi contemplado. Quer dizer, é um absurdo. Eu outro dia estava conversando com o pessoal das charangas. O que mais tem em Carnaval, lavagem do Bonfim, né, essas lavagens de bairros também, é charanga. O pessoal da charanga parou de trabalhar. E está sobrevivendo de quê? Não tem alternativa de renda. E o pessoal não foi contemplado. É lamentável tudo isso. E a gente está lutando, vamos continuar lutando. Tem agora uma articulação de quem trabalha nessas áreas, o Sindimúsicos também está envolvido. Eu já me reuni com o Sindimúsicos, com o Zapata, que é o presidente, e tratamos desse assunto. E a gente vai seguir lutando para incluir vocês, porque é uma questão de justiça. Sim. Vereador, parabéns pela sua resposta também, não só a minha pergunta.
Primeiramente, desde já no ar, eu gostaria de fazer um convite. A gente tem uma associação dos locutores, que é a DESBA, e a gente vem brigando por isso, né? Eu gostaria de aproveitar a audiência da Rádio Conexão. Eu também estou linkado aqui com a Piatã e o programa Roda de Samba, do meu compadre Jean-Pierre. E aí, desde já, eu gostaria de fazer uma visita. A gente vai estar com um projeto legal em Cajazeiras, vereador. E aí eu vou pegar o contato da sua assessoria, né? E fazer um convite para o senhor, até para entender também o nosso projeto, as nossas necessidades dos músicos, locutores, porta de loja, né? E aí a gente tem que fortalecer e com certeza apoiar também o trabalho de vereadores que vestem a camisa, que vão para a Câmara e atuam, e o senhor é um vereador que faz isso. Pode contar conosco. Essa pauta dos locutores é muito importante e saibam que vocês vão encontrar acolhida aqui no nosso mandato e a gente vai lutar juntos aí pela valorização profissional de vocês. Valeu, um abraço a todo mundo aí do programa. André Borges, um abraço. Um abraço. Augusto, eu sei que você já tem uma demanda de agenda, já está estourada. Eu estou recebendo várias mensagens aqui, o WhatsApp da rádio também. Deixar aqui um abraço para Cristiane Carvalho, Anne Cristina, que representa os guardas municipais, ó, e falando sobre o trabalho de atenção às mulheres que sofrem violência doméstica. Obrigado, Anne Cristina, dando amendoim. E quero só aproveitar para mandar um abraço para todos os guardas municipais que estão nesse momento lutando pela aprovação do plano de carreira. Inclusive há um acampamento na porta da Câmara Municipal. Amanhã eu vou me reunir na condição de ouvidor da Câmara com uma comissão da Guarda Municipal, e a gente está buscando também tratar dessa pauta, porque a Guarda Municipal é fundamental para a segurança pública, mas infelizmente temos um contingente muito pequeno e não há nenhum tipo de carreira de crescimento profissional voltados para esses trabalhadores e trabalhadoras que atuam na linha de frente para defender a população. Ok. Augusto, temos mais uma ligação e depois faremos as considerações finais. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é César, do bairro da Liberdade. Olá, César. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Parabéns a vocês aí por essa atitude aí de vocês. A Márcia aí, meu grande irmão, e a todos da bancada do Conexão Salvador. Bom dia, vereador Augusto. Minha pergunta é ligada ao nosso bairro. Nós temos aqui uma área enorme aqui chamada Via Expressa, você deve conhecer. Muitos moradores praticam caminhada nessa área. E a área está bastante danificada. Precisando realmente de uma reforma e uma atenção especial. O senhor tem algum projeto, ou há algum projeto dentro da Câmara ligada a esse benefício à saúde dos moradores da Liberdade? Agradeço, bom dia a todos aí. César, excelente solicitação. Acho que esse é o papel também do vereador, da gente poder levar as demandas da população. E quero já deixar no ar nosso compromisso enquanto ouvidor, e peço que você nos ajude nos provocando através do e-mail ou também através do WhatsApp aqui da ouvidoria, para que nós possamos dar encaminhamento a essa solicitação. Eu vou deixar aqui no ar o WhatsApp da ouvidoria da Câmara Municipal, para quem quiser nos apresentar as demandas. Eu sei que são muitas, nem todas a gente consegue resolver, mas saibam que a ouvidoria é este canal, esse elo de ligação entre a Câmara Municipal e o cidadão. E com isto, a gente pauta o poder público, que se transforma em um processo administrativo. Não são apenas palavras ao vento, viram documentos e viram tramitação de iniciativas dentro do Poder Legislativo e também do Poder Executivo. O telefone aqui, o WhatsApp da ouvidoria da Câmara Municipal é o 71996314499. Repetindo, 71996314499. Manda um WhatsApp, nossa equipe vai acolher e a gente vai pautar este assunto aí, essa reivindicação importante que você está apresentando aqui pra gente. E aí, André, mais algum ouvinte? Alguma situação? Então vamos lá, como eu já havia falado, a vontade de quero mais. 1 hora de papo passou rápido. Augusto tem conteúdo para muita coisa. Ainda pedimos desculpas até por algumas perguntas não estarem sendo respondidas, mas o vereador tem uma demanda de agenda. Gostaria de que você falasse, Augusto, fizesse as considerações finais,
Você tem um mandato participativo. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa transparência e como você pode ser acompanhado. Eu acho importantíssimo que a gente acompanhe, né, as pessoas, os parlamentares, as pessoas que estão no mundo da política. Política, gente, faz parte do nosso cotidiano. Todo mundo tem... A sua vida tem relação com a política. O preço do pão, a tarifa do ônibus, o aumento da gasolina que bateu R$8 ontem, o gás de cozinha, tudo depende da política. Então é ingênuo da nossa parte não participar, porque é lá que se tomam as decisões. A gente precisa sim ocupar os espaços de decisão, porque é viver em sociedade, é se organizar politicamente. Então que bom que existe a política. Ruim seria se as decisões fossem tomadas apenas na porrada, né, na violência, sem ter esse espaço de diálogo que é o parlamento. Então acompanhe sim os parlamentares. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é só acessar nossas redes sociais, Augusto Vasconcelos. Vocês me acham no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Telegram. Bota lá Augusto Vasconcelos Oficial. Vocês me encontram em todas as plataformas. Também temos um site, augustovasconcelosoficial.com.br, e vocês podem acompanhar as iniciativas do nosso mandato. O volume de informações é muito grande, mas a gente pede que todo mundo vá lá, comenta, sugira, critique, faça propostas para que a gente possa fazer desse mandato cada vez mais participativo, ouvindo as pessoas, que é a nossa missão. Muito obrigado, Leonel, Márcio Tucano, pelo convite. Muita honra estar aqui ao lado de vocês. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam o programa pelas redes, pela plataforma, pelo aplicativo, e dizer que é sempre uma satisfação aqui participar desse momento de diálogo. Augusto, gostaria de te fazer só um pedido, só para você responder esse ouvinte que está na linha. Por favor. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Por aqui é Lucas da Boa Viagem. Olá, Lucas. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, parabéns a todos pelo programa, que está incrível. E eu tenho uma pergunta aqui para o vereador. Sabemos que a inserção dos jovens no mercado de trabalho é importantíssima. Queria perguntar se tem algum projeto para jovem aprendiz assim, para poder angariar esse objetivo mais rápido. Muito bem, Lucas, excelente. Salvador é uma das capitais nacionais do desemprego, e esse desemprego atinge grande parcela da nossa juventude. Nós sabemos que é necessário ter medidas que estimulem a empregabilidade dos jovens. A gente tem defendido, sim, programas específicos do primeiro emprego. Existe um programa hoje no município, mas tem sido pouco implementado na prática, com redução do ISS para a realização do primeiro emprego. Tem também no âmbito do estado da Bahia. É fundamental que a gente amplie também a qualificação profissional. Eu tenho buscado levar projetos de qualificação profissional para dezenas de bairros de Salvador, juntamente com a CETRE, com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, que tem pautado este assunto. Eu estive com o secretário, mas não pode ficar apenas a responsabilidade do Estado. Tem que também a Prefeitura assumir a sua responsabilidade. E infelizmente tem sido muito insuficiente os investimentos nessa área. Eu tenho cobrado muito para que hajam políticas públicas mais efetivas para garantir o emprego da população em geral, mas em especial dos jovens, que estão entre os segmentos que mais sofrem com a falta de oportunidades. E toda vez que um jovem vai buscar um emprego, a primeira pergunta do empregador é se ele tem experiência. Mas como é que ele vai ter experiência se ele não teve oportunidade? Eu vivi isso na prática, na minha vida. Quando eu batia na porta para conseguir um emprego, eu não tinha experiência. Aí eu consegui, não emprego, consegui trabalho. Fui primeiro fazer pesquisa com filtro de água. Eu fazia pesquisa de satisfação do cliente. Depois fazer outras pesquisas. Fui trabalhar como pesquisador. Era uma dificuldade grande, porque a gente andava de casa em casa, com aquele sol. E só ganhava se eu conseguisse concluir a pesquisa, o que era muito difícil. Porque além de ter a dificuldade de caminhar para tudo quanto é lugar, você tinha que encontrar pessoas que lhe atendessem e que tivessem aquele filtro que estava sendo pesquisado. Às vezes a pessoa não tinha aquele filtro. Então era muito trabalho em vão para pouco retorno. Era esse que a gente conquistou. E é evidente que quem precisa ter a primeira oportunidade precisa também encontrar uma mãozinha do Estado, do município, que acolha essa parcela da população. No âmbito do Estado tem um programa de primeiro emprego para
vagas de primeiro emprego no âmbito da administração pública. E a gente precisa implementar isso no município e vocês podem contar comigo. Eu estou presidente da Comissão do Trabalho, Emprego e Renda e a gente tem pautado essas questões e vamos continuar batalhando pelo emprego para a nossa juventude. Augusto, agradecer não só em nome da rádio, não só em nome do programa, mas agradecer por toda a sociedade de Salvador pelo seu excelente trabalho. Queremos deixar claro aqui para a sua equipe toda, muito obrigado a todos, muito obrigado a sua presença. Você, meu amigo que está nos ouvindo na rádio, no YouTube, obrigado pela sua audiência. E próximo domingo tem novo convidado, então participe. Obrigado mais uma vez, Augusto, e com a palavra Tucano. Próximo domingo será o comandante da 37ª Companhia, o Major Moreno, né, que cobre aqui a nossa área. E é isso, obrigado Alan, Valadares, obrigado Augusto, e até o próximo domingo. 9h13. Estamos apresentando o programa Bom Dia Salvador, com o Dr. Leonel e o Márcio Tucano. Rádio Conexão Salvador, a rádio que vai mais longe para ficar perto de você. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Rádio Conexão Salvador. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Aumente o volume. Rádio Conexão Salvador. Ô Del, ainda bem que inventaram a vacina, meu filho. Oxe, Maga, já era na hora. E se ninguém tivesse inventado? Oh, minha gente, se não tivesse vacina, como é que a gente ia viver? Uns correndo do sarampo, outros da difteria, coqueluche, meningite e hepatite B. Por isso mesmo é que existe a vacina. Foi o socorro que a ciência descobriu. Tenha cuidado, não caia na tentação. Não se brinca com Covid, se vacina, meu povão. Só vou no seu forró se tiver vacinada. Só vou te ver de perto se for vacinada. Quero ver minha gente toda vacinada. Eu só vou na sua casa se tu tiver vacinada. Eita, Maga, eu só vou na tua casa se tu tiver vacinada, viu? Oxe, aqui tem vacina, eu já tomei, foi a segunda dose. Governo do Estado, Bahia, meu. Olá, gente, fique ligado no meu programa aqui na rádio Conexão Salvador. Me queira bem.